Ora, bem-vindos a todos a mais um podcast, este por sua vez gravado no dia 17/6/2017, num dia que, sinceramente, não dá para fazer outra coisa senão suar, estar parado ou estar de molho com este calor abismal que até impede as pessoas de pensar de certa maneira. Hoje estou absolutamente mal preparado para um tópico, mas como impus a mim próprio sei lá, projeto que eu ando a tentar fazer de gravar um podcast por semana por razões que ainda me ultrapassam em termos porque é que eu ando a fazer isto. Às vezes é só é mais por influência de pessoas que me rodeiam e dizem-me que eu devia fazer qualquer coisa em relação às minhas opiniões e à forma como eu falo e etc, que sempre foram bastante positivas, e eu próprio fico bastante atónito porque raio é que dizem que eu sou isto ou aquilo. E então lá vou eu mais uma vez. Até já deve ter havido alguém que... Eu sei que já houve alguém que ouviu no projeto anterior que falhou, porque envolvi outras pessoas e cheguei à conclusão, como já devem ter percebido após estes 18 ou 19 podcasts que eu já gravei, porque mesmo quando edito o site e faço a edição do podcast em particular, já não os consigo ouvir nunca mais e até perco quase o número e o que raio é que eu andei para aqui a dizer, mas continuo motivado a continuar a gravá-los. E hoje, apesar de mal preparado, porque até parece que os que já foram ouvidos mais que uma vez são sempre aqueles de qual eu não estou preparado e começo para aqui a dar à língua insanamente, hoje vou falar através deste evento que aconteceu esta semana, que não tem um reflexo bem nada melhor do que provar, de certa maneira, de alguém que tem algum tipo de objetividade em relação ao que está a observar e consiga extrapolar a sua própria opinião. O quanto não só o mainstream media, hoje a maior parte dos clipes vão ser focados mesmo na Inglaterra por causa deste evento que aconteceu do incêndio na Grenfell Tower, não é Green, que basicamente é mais um daqueles eventos mediáticos em que a verdade nunca é contada e a hipocrisia dos mídias é tão grande que até à medida que a careca deles começa a ficar a descoberto, fazem disso uma notícia, porque sempre houve aquela expressão antiga, if it bleeds, it leads, e os canais noticiosos hoje em dia, como eu já devo ter dito em podcasts anteriores, eu não os consigo ouvir de volta, basicamente são um canal como outro negócio qualquer e tem que ter a sua audiência. Uns dão séries, outros dão filmes e pegam no dinheiro que ganham com os spots publicitários devido ao nível da audiência que têm para cobrar ao segundo qualquer anunciante, que basicamente também tem sempre uma interligação corporativa a quem passa o cheque, porque todos nós em Portugal sempre tivemos os anúncios do BES, porque nenhum canal de notícias nunca reportou nada sobre o BES, até o BES ter explodido, ou o BPN, ou à vossa escolha. Toda a gente que passa um check-in para pagar a estes trágicos enganadores que manipulam a forma como a sociedade se vê a si própria e depois ainda dizem a desculpa que nós somos um reflexo da sociedade. Eu já acho que há muito tempo eles andam a moldar a sociedade em troca de dinheiro, ponto final. Não tem nada a ver com digamos, o mote que eles próprios, como jornalistas, sentem a obrigação de nos informar. Não tem nada a ver com isso. Alguém me paga para eu vos informar desta maneira e é esta a situação que vamos pôr toda a gente a falar e que hoje em dia cada vez é mais escandalosa. A trivialidade e a futilidade da informação que nos passa à frente muitas vezes não interessa nada em termos de duração e custo de minutos, que às vezes dão uma notícia absolutamente fútil, e quando realmente passam aquelas notícias que interessam, o tempo de duração é muito curto, ou passa em rodapé, e se não estavas atento e não leste, perdeste a informação, e se te achas um cidadão bem informado, então, à conta deste tipo de menu noticioso que nos é apresentado todos os dias, com uma agenda por trás, uma autêntica agenda por trás, não tenham dúvidas, porque basicamente estamos a ser condicionados a comprarmos o próximo produto, pensarmos a favor do nosso político que nos vai levar para a próxima guerra e continuarmos a sentir-nos bem, a pagar por esta austeridade como nós até portugueses andamos a pagar há milénia, e nunca viram na televisão afinal quem são os membros da Bear Stearns, nunca viram na televisão afinal quem são os membros da Goldman Sachs, afinal nunca reportaram quem são os líderes destas até me custa chamar pessoas desta gente que se senta por trás das firmas de rating e decidem quanto é que o nosso dinheiro vale e qual é o valor do nosso trabalho em troca do nosso dinheiro, e andam a definir o futuro do nosso país através de
reuniões com pessoas anónimas, como uma SAD num clube de futebol que também está sempre a ser patrocinada na televisão, como se marcar um gol fosse a melhor coisa do mundo. Os mídias andam-nos a enganar. Os mídias até apanharam a tendência há alguns anos, que eu passo a vida a contar às pessoas, que quando chegamos ao Natal inventam uma pandemia sempre nova, porque até a Organização Mundial de Saúde já baixou o critério do que considera uma pandemia para passar um cheque a alguém, e nada melhor que esse sensacionalismo que os mídias tanto gostam para aumentar o preço por segundo dos spots publicitários. E isso então já não estamos a falar bem de informação. E então esta situação, que até algumas celebridades têm falado, que eu sempre vejo uma celebridade a dar a sua opinião, apesar de por mais razão que tenham, acho que estão sempre também simplesmente a pedalar a sua carreira, porque pode ser de curta duração, porque muitas celebridades hoje em dia pecam bastante por terem falta de talento. Hoje este podcast vai girar um bocado, mais uma vez, na forma como andamos a ser enganados por serviços noticiosos, do qual eu até hipocritamente me vou basear na informação que eles têm para nos dar, mas apontar a hipocrisia, as discrepâncias e a conveniência com que eles próprios continuam a projetar as opiniões a mando de alguém, porque isto é uma concertação a nível mundial, as notícias passam em coro. O que é que afinal nós andamos para aqui a fazer? Porque apelam sempre a nós, povo, pessoas normais, sinceras, honestas, que trabalhamos todos os dias, apelam sempre ao denominador comum mais baixo, que é a nossa empatia, obviamente, que nós temos que ser humildes e honestos e preocupar-nos com o nosso próprio irmão, porque toda a gente que tem 2 neurónios a estalar dentro da pipoca sabem que isto da vida real às vezes não é assim tão fácil quanto isso, e por mais que a gente às vezes não queira admitir que somos muito autónomos e muito independentes, continuamos aqui a precisar de ajuda do próximo irmão sempre que a merda nos bate à porta. E sinceramente muita gente tem sempre aquela história de alguém que foi realmente, teve lá para eles, e muita gente às vezes pode admitir isso, também tem que admitir que às vezes depois, quando foi para retribuir em troca, nunca tiveram capacidade de o fazer, porque vivem dentro do seu umbigo e se calhar acreditam demais nesta forma de programação de sociopatas que a televisão tenta explicar o dia-a-dia que nos rodeia, da futilidade que nos é promovida como se fosse algo de importante. E de, infelizmente, a tristeza que chega a um ponto em que as pessoas são manipuladas a esse ponto, temem e têm uma resistência gigantesca em admitir, e então só conseguem passar o seu dia-a-dia com estas drogas legais que vendem nas farmácias, que põem as pessoas completamente zombificadas intelectualmente, e que acaba por ser difícil encontrarmos uma solução, apesar de termos a maioria dos números do nosso lado em qualquer parte do globo, de tomar decisões lógicas, agir correto e continuarmos a odiar as pessoas que nos merecem o maior mal. E então vamos lá começar exatamente. Eu hoje vou pegar mesmo neste tópico do Grenfell Tower, porque realmente foi algo que aparentemente estava mais que visto. A catástrofe teve que acontecer e correr o mundo, e foi reportado obviamente pelo canal de notícias mais famoso da Inglaterra, patrocinado pelo Estado, que eu tenho a certeza que já em tempos áureos, antes de eu próprio ter nascido, era um serviço noticioso fiável e com mais integridade, como até pessoas com a minha idade se lembram, que quando só tínhamos 2 canais, o Jornal da 2, às 9 da noite, com o Mário Crespo, que agora usufrui da sua reputação para ser esta prostituta propagandística de quem lhe passa ao cheque, a apresentar programas em segunda mão que vêm do complexo industrial americano em termos opinativos, como aos 60 minutos. Nós vamos então dar uma voltinha. Eu nem quero falar, por exemplo, como estas crises terroristas que têm havido, em que na televisão só nos apresentam os ingleses a dizer bola para a frente, é assim que a Inglaterra é, toca aguentar-nos, e quando chegamos à rede social vemos ingleses realmente a expressar a sua raiva e o seu já chega, que nunca dá na televisão, que é basicamente uma reação lógica de quem, na minha opinião, ainda consegue ser um ser humano, porque não é justo abrir a porta ao teu irmão e o teu irmão quer querer o teu sangue, porque não respeita, seja lá o que for que tu tenhas na tua casa, que sempre foi superior ao que a cultura deles promoveu para eles próprios terem na sua casa, virem-nos dizer à nossa casa como é que a gente tem que viver a nossa vida. Mas eu gosto de usar a analogia da casa, porque assim é capaz de ser mais bem compreendido por estes marxistas que continuam a achar que, por mais
se manifestem e sejam violadas coletivamente no meio do grupo, acabam por sempre defender este tipo de propaganda por causa de exatamente do que ainda passa neste objeto arcaico, que eu estou farto de chamá-lo, que é a televisão, que ainda molda a opinião de muita gente, porque muita gente que ainda tem o poder financeiro de continuar a carregar esta sociedade para a frente, porque até a massa jovem tem grandes dificuldades em arrancar com a sua carreira e criar a sua família, ainda tem grande influência na opinião pública, porque basicamente quem paga as contas ainda tem muito mais a dizer do que quem só opina para o ar. Eu faço parte do primeiro escalão. Então, nós já tivemos aqui, eu não sei se começo já, eu vou começar mesmo, talvez da frente para trás, digamos que eu não sei o quão estão dentro desta história, eu próprio admito que, apesar da tragédia humana estar a ser explorada pelos mainstream media e algumas celebridades em relação ao que aconteceu, obviamente que é trágico, eu não preciso basicamente andar aí na rua a protestar para saber que isto é trágico, muita tragédia tem acontecido por esse mundo fora, simplesmente quando acontece em certos países tem sempre mais valor do que nos outros, e cá estamos mais uma vez a viver estes tempos em que os mídia, que eles próprios nos andam a enganar, também pegam nas notícias do qual nos enganaram de certa maneira, porque já devem ter reparado nestes últimos tempos que a discrepância de feridos e mortes que tem havido tem sido largada a conta-gotas e de uma forma errónea, mas os mídias assinam sempre por baixo e ainda pegam depois nos novos factos, porque a obrigação deles era investigar o que realmente está a acontecer na verdade, estão sempre a fiar-se em fontes oficiais, que mais uma vez nunca estão lá muito interessadas nos nossos interesses, estão mais interessados em manter aqueles números estatísticos para depois, quando o governo lhes liberta as verbas anuais para se continuarem a gerir eles próprios, gostam sempre de mostrar que fizeram um bom trabalho, e apanharam mais criminosos que o ano passado, e o crime de sangue baixou, e eu continuo a achar que as pessoas no mundo real andam tão fartas de jogar este jogo que às vezes até deixam passar certas atrocidades que nós vemos a acontecer todos os dias e acaba por estatisticamente e manipuladamente acontecer exatamente o que essas instituições desejam, que é mostrar em números um bom trabalho e ganhar mais umas verbasitas. Portanto, agora já temos a informação através destes mentirosos, porque isto é daquelas coisas que eles próprios sentem a obrigação que têm que passar para um dia o mundo não os processar de forma sangrenta, que o material usado no revestimento exterior da Torre de Grenfell era do mais barato e o mais inflamável, duas opções disponíveis, que mais uma vez o que catalisou a escolha que viola todos os códigos supostos de construção e de segurança de um prédio, são sempre ultrapassados por alguém que está sempre numa esfera de poder mais elevada que nós, que em troca de uns tostões, lá andamos nós a matar uns milhões, em termos genéricos. E é exatamente isso que acontece constantemente. Os mídias falham em ter o jornalismo de investigação que muitas saudades deixa, que podia expor este tipo de situação muito mais rapidamente do que só após as pessoas terem morrido e eles, como mídia, terem encontrado afinal uma resposta errada ou as provas legítimas e factuais de que realmente esse era o caso, que não passava de ganância, ainda fazem disso mais uma vez um circo sangrento sobre realmente o qual foi uma das verdadeiras essências do problema, como o Zeppelin ter ardido, mas por causa do revestimento do balão. Como aquelas torres que caíram num belo dia em Nova Iorque no dia 11 de setembro estavam tão cheias de amianto que a própria remoção do material era bem mais caro do que as torres terem vindo abaixo, mas eu, se ainda estiver a gravar podcast no dia 11 de setembro, faço um de 8 horas sobre esse assunto, apesar de até hoje se calhar tocar um bocadinho no assunto, porque isto foi por acaso é um edifício não feito da mesma maneira que as torres ou os arranha-céus sempre foram feitos, que eram estruturas de aço reforçado e vidro e betão, tudo bem, mas há muita história, há muita coisa que rola em relação àquelas torres terem sido projetadas de uma forma tão segura e terem caído tão rápido com um impacto de algo que basicamente até o combustível arrebentou numa grande quantidade fora das próprias torres e o que fez com que os incêndios quase apagados provocassem o colapso em que só 10% da massa a mandou abaixo os 90% do suporte. Como eu gosto de dizer, foi o dia em que a física ficou suspensa no planeta Terra. Mas até para pessoas assim que continuam assim um bocado resingas com esse assunto, porque esse assunto para mim
é realmente um daqueles assuntos que catalisou o mundo da forma como vive hoje e mudou a guerra para o Médio Oriente para defender o interesse daquele país que anda lá no meio a invadi-los. Vamos só ouvir este pequeno à parte, a gente já volta à Inglaterra, é muito rápido. To anybody with two neurons and a working synapse, the Greenfell Towers story has to absolutely grab you by the collar and make you say, that's it, nothing more, nothing less. I'm not suggesting anything. I'm not bringing up any date in American history, any, dare I say, 11th day of September reference. Oh, no. I'm just doing this. Maybe there's an emoji for that, kind of a, interesting. Agora, já agora agarrando neste tópico, que ele estava realmente a falar da mesma integridade estrutural em que todos os edifícios neste planeta que ardem não entram em colapso. E este até nem tinha a natureza estrutural das torres em particular. Eu quero começar já, se calhar, a saltar. Mas antes disso, tenho aqui só mais um tidbit. Eu disse-vos que hoje não. Ora, portanto, mais uma vez os mídias estão aqui também a reportar que os moradores já se queixavam há muitos anos das condições de segurança do prédio e o inevitável aparentemente teve que acontecer, mas onde é que estava esta notícia anteriormente ao evento? Não estava, porque não interessa. Não paga nenhuma conta corporativa, é mais uma daquelas que defende um certo nicho de pessoas que não têm nenhum tipo de interesse em termos de pagamento de cheque ao fim do mês, antes pelo contrário, ainda pode estar a hipotecar alguém que nestas elites anda a ganhar aqueles milhões em troca destes tostões que matam milhões. E é a ironia destes mainstream media, porque passam a vida a reportar quando a porcaria acontece, mas nunca ninguém se lembrou de olhar para, digamos, os primeiros sintomas da doença, antes da doença ser mortífera, em termos da realidade que acontece a nível mundial e da responsabilidade com que eles se apresentam, apresentando-se eles como canais informativos e de notícias, de não fazerem nada mais senão propagar outro tipo de informação que não nos serve o interesse e, como vemos, acaba por ser criminoso este comportamento ganancioso e de pedalar da agenda de corporativistas e elitistas que não fazem mais nada todos os dias se não continuar a achar mais uma maneira de nos roubar um tostão. Tal como no podcast anterior, é exatamente essas pessoas que andam a defender mudança climatérica, que ao fim e ao cabo só têm soluções para nós, é construir mais propriedades, terraformar o Dubai para terem mais propriedades, terraformarem todo o mundo à volta deles para terem as suas grandes quintas e dizerem-me a nós que a solução ambiental e ecológica é nós gastarmos mais uns euritos para resolver o problema, que isso é completamente estapafúrdio. Isso foi uma coisa que não transpareceu no podcast anterior, que eu vos estava a tentar explicar, é que estamos a ouvir o conselho certo das pessoas erradas, que fizeram muito mais só eles pelo mal do nosso planeta. Até esqueci-me de tocar nos ensaios nucleares da década de 60 que faziam testes estratosféricos, debaixo d'água, debaixo de terra, e depois admiram-se que o planeta hoje esteja a tossir, porque já levou uns tiros tão intensos que até os próprios testes na altura tiveram que ser cancelados porque não estavam bem a perceber o impacto ambiental que estavam a ter e que ainda hoje o planeta paga por eles. E quantas garrafas e quantos euros é que eu posso dar para reciclar, seja lá o que for, e curar isso que aconteceu antes de eu ter nascido? Nada. E quem é que me diz isso? As tais pessoas que continuam a defender estes interesses, blá 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 blá. Então, já agora pegando no que eu vou pegar já a seguir, que é a própria BBC, e já que estava aqui a tocar no edifício 7, isto é um vídeo que é mais que antigo, digamos assim, porque já muita gente que estudou este tópico, eu sei que felizmente hoje em dia, devido à internet, há muita gente que nós possamos encontrar na rua, que sabe exatamente que no mínimo 11 de setembro foi um embuste. Quero começar já com um exemplo da BBC. Portanto, a BBC na Inglaterra começou a reportar o colapso do edifício 7, que é um assunto para quem defende a agenda, ignora sempre e nem sequer ouviu falar por vezes, em que 20 minutos antes, só para verem como as notícias vivem dentro de um script, e estamos a falar de um evento com 16 anos, porque a tecnologia já evoluiu tanto desde então e a ganância humana continua a ser tão exponencial, que se isto aconteceu às claras há 16 anos, no próprio dia, enquanto 3.000 e tal pessoas estavam a morrer, ou já tinham morrido,
à hora que o edifício 7 caiu. Uma repórter da BBC já estava a reportar que o edifício 7 caiu, que na minha opinião pessoal deve ter sido o voo abatido em Shanksville, que não chegou ao alvo, mas como o edifício já estava preparado para ser demolido, ele tinha que cair de qualquer maneira. Mesmo que o NIST, isto eu depois guardo para 11 de setembro, mesmo o NIST tendo os números tipo corretos do porquê que o colapso aconteceu, nunca dão um modelo a arquitetos e engenheiros para testar, porque um modelo informático pode ser manipulado em termos de algoritmos completamente brutais, que é algo que também acontece nestas projeções climatéricas, em que só recebe o check-in quem está a pedalar a versão oficial da agenda, e modelos informáticos, para mim, dá para fazer metamorfoses qualquer. Vocês podem fazer algo ir de A a B só por programação, porque querem, não porque é realmente verdade. Com a matemática me enganas, e os computadores são as maiores calculadoras do mundo. Vamos só ouvir assim de repente o que a BBC já na altura, e isto vai voltar aqui ao Grenfell Tower. O que é que a BBC, no dia mais trágico dos Estados Unidos, autoproclamam ter, fora o que o mundo podia achar desse dia hoje em dia, como o Iraque, e a Líbia, a Síria, etc., já estavam 20 minutos antes por uma questão de audiência, e porque já havia a agenda posta em cima da mesa. Uma jornalista da BBC em Nova Iorque já estava a reportar a queda de um edifício inédito 20 minutos antes de ele cair, e ela, como era tão leiga geograficamente em relação à notícia que estava a ler de um menu, até se afastou e virou-se para trás, e a apontar a coluna de fumo nós vemos claramente o edifício dos Salomon Brothers, conhecido como o World Trade Center 7. 20 minutos antes de ele ter caído, ela estava em direto para a BBC, e mais tarde, muito convenientemente, vai ser cortada como se fosse um glitch no satélite, muito convenientemente, porque alguém está por trás a manipular o fumo atrás da cortina. Vamos ouvir então o que a BBC andava a fazer há 16 anos. Now, more on the latest building collapse in New York. You might have heard a few moments ago I was talking about the Salomon Brothers building collapsing. And indeed it has. Apparently that's only a few hundred yards away from where the World Trade Center towers were. And it seems that this was not a result of a new attack. It was because the building had been weakened during this morning's attacks. We'll probably find out more now about that from our correspondent, Jane Stanley. Jane, what more can you tell us about the Salomon Brothers building and its collapse? Well, only really what you already know. Details are very, very sketchy. There's almost a sense downtown in New York behind me, down by the World Trade Centers, of just an area completely closed off as the rescue workers try to do their job. But this isn't the first building that has suffered as a result. We know that part of the Marriott Hotel next to the World Trade Center also collapsed as a result of this huge amount of falling debris from 110 floors of the two Twin Towers of the World Trade Center. As you can see behind me, the Trade Center appears... E esta é a parte, as you can see behind me, e como nós conseguimos ver atrás dela, o edifício está ali intacto e em pé, e neste vídeo em particular até alguém adicionou uma setinha só para não perdermos o foco do que ela está a dizer, e é inquestionável, é o edifício. Quem quiser sacar fotos na net, estudar este assunto, isto é daqueles calcanhares daquilos, na minha opinião, que faz com que o evento do 11 de setembro não passe de uma farsa, mas esse podcast há de vir um dia, vamos continuar. Be still burning. We see these huge clouds of smoke and ash, and we know that behind that there's an empty piece of what was a very familiar New York skyline, a symbol of the financial prosperity of this city, but completely disappeared now, and New York is still unable to take on board what has happened to them today. Presumably there were very few people in the Salomon building when it collapsed. I mean, there were, I suppose, fears of possible further collapses around the area. That's what you would hope, because this whole downtown area behind me has been completely sealed off and evacuated, apart from the emergency workers. That was done by the mayor, Rudy Giuliani, much earlier today, because of, course, the dreadful collapse of the Twin Towers of the World Trade Center. But New York, very much a city still in chaos. The phones are not working properly, the subway lines are not working properly, and we know that down there near the World Trade Center there are 3 schools that are being turned
turned into triage centres for emergency treatment. And I know that over in New York Harbour, where the famous Statue of Liberty is... Esta é a altura então em que vai começar a haver o glitch, e eu tenho que mais uma vez lembrar que esta notícia é tão detalhada, tão pormenorizada, já tão factualmente dada, com uma mulher que está a uma distância, que eu digo, em linha reta no horizonte que tem, com o background a ser filmado, está a quilómetros, mas mesmo a quilómetros eu não sei como é que ela tinha acesso a esse tipo de informação tão rapidamente, não só tendo acesso à informação rapidamente, como estando a reportar o colapso de um edifício em particular a 20 minutos antes de ele ter caído. E isto é o que até... Tenho que usar o exemplo do Trump, porque é o mais atual de hoje em dia. Isto é o tal fake news, mesmo fake news. E eu continuo a achar um bocado de cínico, não sei porque é que o homem continua a dar as suas opiniões no Twitter e toda a gente o censura como presidente dos Estados Unidos por o fazer, porque realmente, até como o presidente do exército mais poderoso do mundo, já não deve ser o país, porque já devemos tanto dinheiro à China, que a China já manda mais do que nós todos, ele chama-lhes de fake news porque realmente é difícil passar por trás deste escudo que não tem sido, por acaso, mais prevalente. E isto é só um exemplo recente, não estou para aqui a defender aquele fato vazio, eu não estou aqui a defender ninguém, só estou a apelar ao bom senso das pessoas. Jane, I think many of us, when we heard the news, perhaps on the radio earlier today, were completely flabbergasted by it and just couldn't comprehend it. I mean, it almost sounded too far-fetched. I was wondering what it's felt like for you being in Manhattan. Well, unfortunately, I think we've lost the line with Jane Stanley in Manhattan. Oh, que conveniência. Perdemos a linha, perdemos o feed satélite, porque alguém deve ter dito, vocês estavam tão à procura de uma audiência que acabaram por estar aqui um bocado a estragar a história, que sempre teve muito mal contada, na minha opinião. Mas basicamente isto é a BBC sempre foi um dos braços direitos de realmente a forma como a informação é propagada nos nossos dias, e isto são daqueles, eu só vos estava a dar um exemplo antigo, vou voltar agora assim um bocado à torre que ardeu devido à ganância, mais uma vez, de alguém que andava a alojar pessoas que realmente não interessam mesmo às elites, antes pelo contrário, põem-nos a viver no que chamamos cá em Portugal em bairros sociais no meio de nós, sempre a apelar na nossa compreensão, apesar de haver sempre uma instabilização social em termos de o comportamento que eles às vezes trazem para o meio da nossa sociedade, que por mais triste que seja, esta é a verdade da questão, nós estamos sempre de braços abertos a recebê-los, eles é que estão sempre a culpar-nos porque há gerações atrás alguma coisa fizemos, não sei bem o quê. Eles próprios, não sendo as vítimas, estão sempre a reclamar direitos que os nossos líderes continuam a usá-los como fatores de divisão social para continuar-nos a governar, a roubar, e com os mídia como braço direito a continuar-nos a enganar e a aceitar esta triste realidade que cada vez é mais decadente. E este evento em particular, mais uma vez, eu vou-vos só mostrar aqui de repente como é que um canal de notícias, isto vai ser um clipe muito breve, só para a forma como eu vejo tão transparente e nojento, a forma mediática como vivemos em 2017, em que se reporta a tragédia da perda de vidas humanas, como é que as coisas começam? More than 50 injured and many feared dead as a tower block in West London is engulfed in flames. A parte que eu vos queria mostrar aqui é simplesmente, ouviram a musiquinha? Pessoas morreram, olha só para o nosso canal de notícias, tão espetacular. Mas é assim que lidam, porque eu digo, vocês ouvem o meu podcast, eu meto uma música antes e meto uma música depois, só para dar aquele, aquele tchan, qualquer coisa. Também é uma maneira que eu tenho de mostrar o som que tenho feito aqui na minha caverna encolhida, mas alguma vez eu ia usar assim, tipo, agora vamos falar de tragédias, é que é de uma falta de mau gosto. Alguém está na regi, na parte da edição, e até deve dizer, nós vamos falar de uma tragédia humana, é mesmo preciso pôr este tipo de música.
É mesmo preciso, porque música aumenta sempre a situação que tu estás a ouvir. Ninguém põe uma música à palhaçada num filme quando a cena que está a acontecer é dramática. E ninguém põe num filme uma música dramática numa cena de ação, porque a música influencia os nossos sentidos. Isto é mais uma daquelas formas que eu até dentro do hobby que tenho, sei que isto é altamente manipulativo e até considero uma questão de extremo mau gosto, estarem a apresentar-se a si próprios, mas a musiquinha tem mais a ver com o canal, é aquela, nós somos o canal de notícias, e eu não sei até que ponto é que o clipe foi, porque a música mete-me logo nojo, mas isto ainda foi da altura em que o número de mortes reportados estava muito abaixo da realidade, que continua a sair a gota para realmente até os próprios mainstream media, que fazem disso uma notícia. Eles fazem da sua própria incompetência noticiosa uma notícia. Porque lá está, como passam a vida a dizer, fontes oficiais disseram que, e mesmo não havendo provas, uma fonte oficial, e sem nomes, é sempre... Fonte oficial, apelo à autoridade, dizem isto, e a gente, como lacaios e papagaios, repetimos exatamente a mesma coisa que a fonte oficial disse. E eu pensava, o jornalismo era pegar no que a fonte oficial dizia, quem foi a fonte oficial que o disse, e vamos lá ver os factos a ver se realmente condiz com a verdade, porque isto é os mídias a perpetuarem uma ditadura económica, uma tecnocracia, como vocês queiram chamar. Isto não é notícias, pessoas morreram, porreiro. E é assim que o mundo vive. E agora vamos andar um bocado para trás. Porquê que isto acontece? E hoje é mesmo BBC. Porque é um serviço noticioso inglês que sempre teve a British Broadcasting Company, que basicamente houve uma altura, quando houve aquele escândalo de pedofilia, que até o Cameron teve que censurar a própria BBC de continuar a reportar. Os ingleses, como gozo em termos sociais, começaram a chamar a BBC British Buggering Children, porque houve aqui um escândalo de pedofilia que começou muito cedo, que foi imediatamente abafado, e sendo que a BBC é um canal do Estado que recebe o cheque exatamente da mão que eles não podem bater, daí como é que eles podem ser um canal de notícias legítimo. E isto é um exemplo a nível mundial. Todos nos países ocidentais regem-se por estas regras. Não batas na mão que te alimenta, só que a mão que te alimenta é eles, em particular, que são um nicho, um grupo, uma elite, ou uma pseudo-elite. Eles acham-se uma elite. Porque eu estou-me marimbando se a jornalista é toda boa ou bonita, eu quero é que ela seja competente. Até a Manuela Moura Guedes, nos seus tempos áureos, era uma grande jornalista e depois, quando começou a meter o botox na cara, já estava absolutamente corrupta e é uma celebridade agora, sem nenhum tipo de valor íntegro, como vários exemplos que eu posso sacar aqui em Portugal. Mas vamos começar assim um bocado pelo princípio de quando foi este realmente escândalo de pedofilia. Onde é que eu tenho? Eu hoje realmente preparei-me muito mal. Ora... vamos ouvir assim um clipe muito breve de um MP no Parlamento inglês, na House of the Lords, chamado Tom Watson, quando começou a arrebentar um escândalo de pedofilia. E acreditem que este Cameron tem muito mais que se lhe diga, porque isto até teve que ser passado na televisão, mas desapareceu num instante. Não é como estarmos a reviver os resultados do Benfica desde os seus 100 anos de história. Isto é daquelas coisas, passou, siga em frente, e o que vem é que interessa, e isto não interessa. Isto foi a ponta do iceberg logo ao princípio, como nós tivemos o nosso escândalo da Santa Casa, que também foi logo varrido para baixo do tapete, e sacrificámos uma celebridade, e ficamos assim, porque assim que começou a entrar no Ferro Rodrigues e no Pedro Barbosa, ou o que é que foi, ou seja, quando começou a entrar nos parlamentos, nos assentos parlamentares, teve que ser abafado, senão vinham para aí juízes, vinham para aí advogados, vinham para aí gestores, vinha para aí toda a gente que realmente, eu acredito, devido aos sintomas que nos são apresentados todos os dias, que era uma ponta de um iceberg de uma verdade tão crua e tão nojenta, que estas são as últimas pessoas que nos deviam estar a liderar. Vamos ouvir este clipe. Evidence file used to convict paedophile Peter Wrighton, if it still exists, contains clear intelligence of a widespread paedophile ring. One of its members boasts of his links to a senior aide of a former Prime Minister, who says he could smuggle indecent images of children from abroad. The leads were not followed up, but if the files still exist, I want to ensure that the Metropolitan Police secure the evidence, re-examine it, and investigate clear intelligence suggesting a powerful paedophile network linked to Parliament and Number 10.
Well, the honourable gentleman raises a very difficult and complex case, and I'm not entirely sure which former Prime Minister he's referring to, but what I would like to do is look very carefully in Hansard as to the allegations that he's made, the case that he's raised, and look very carefully and see what the government can do to help give him the assurances that he seeks. Sorry, estava aqui já a preparar a próxima. Mas isto foi tipo o princípio de algo em que o Cameron teve mesmo que dizer à BBC: vocês têm que parar de reportar este tipo de notícia porque está a instabilizar, seja lá o que for. Está-os a expor como os porcos que eles são. E esta referência dos porcos já há de vir ao de cima, porque se alguém ainda tiver algum tipo de memória, porque eles tiveram que reportar isto, porque os mídias também estão sempre à procura de qualquer coisa que seja tão absolutamente chocante, que querem ser o líder da audiência para mais uma vez venderem os anúncios por segundo no prime time ao preço que cada vez mais ponha dinheiro no bolso, sem assumirem a responsabilidade social e a manipulação social que estão a exercer perante os nossos crânios de aparentemente andarmos bem informados à conta desta gente que joga o jogo com as regras completamente diferentes. Eu agora tenho aqui 2 clipes, são muito compridos, são quase como umas análises, eu vou tocá-los até a certo ponto, mas basicamente é como a televisão continua a reportar as coisas. Este bacana realmente é assim, ele dá logo assim uns passos muito à frente, se calhar em relação a quem me esteja a ouvir, mas é que isto é uma daquelas tristezas sociais que ninguém quer discutir, é que estas elites que nada mais têm para fazer ao dinheiro, porque até eles próprios têm o poder, que é isso é que interessa, de nos fazer acreditar a nós que o nosso dinheiro no bolso vale algum dinheiro, que mais podem eles fazer para se sentirem bem em relação a eles próprios? E porquê que este jogo geopolítico anda a ser jogado desta maneira até ao dia que nós vivemos? Isto é alguém que faz assim um projeto tipo eu, mas tipo no YouTube, a filmar-se ele próprio, isso então, se eu mal me consigo ouvir, quanto mais me ver. Mas vamos ouvir um bocadinho, até eu achar que estamos fartos, ou que o que ele disse substancialmente, ou o que serve só para dar o meu exemplo, que eu depois passo para outro. Isto hoje está muito calor. Vamos ouvir um bocadinho então o que pós esta declaração deste MP em 2012, como é que a situação já andava em 2014 na Inglaterra, e depois ficamos nós admirados porque é que esta torre ardeu e agora é que os mídias se lembraram de reportar porque houve tragédia humana e nada melhor para as audiências do que explorar a nossa própria tragédia, porque eles como jornalistas não tiveram a responsabilidade de investigar estes sintomas antes que realmente a doença ficasse fatal. Human rights group Amnesty International has criticised the British government's decision to exclude the notorious Kincora Boys Home from its inquiry into widespread child abuse in the UK. Now, it has long been alleged that the systematic abuse of children took place in the Belfast home at the hands of a paedophile ring thought to be linked to the intelligence services, namely MI5. It has also been claimed that MI5 blocked police investigations into the abuse, who reportedly used the information of child abuse to blackmail, manipulate and coerce members of the establishment who are committing the abuse. So the question must be asked, if MI5 were involved, then to what extent, if any, were other intelligence services also involved? Is it possible, as suggested on various blogs, that the CIA and Mossad used the care home to blackmail abusers, with orders being dictated from politicians and high-ranking officials in the United Kingdom, the United States and Israel? Is it possible that establishment paedophiles were or still are being controlled by foreign dignitaries? Let's put speculation to one side and examine the facts. If we start at the beginning and work our way forward in time, we will have a much clearer picture of what actually happened at Kincora. Now, the sex abuse scandal came to light in the mainstream media in 1980, when the Irish Independent reported that despite allegations of abuse first surfacing in 1977, which named prominent businessmen, no prosecutions had taken place. The only form of justice that the victims of Kincora have received in 40 years has been the imprisonment of William McGrath, the former head of the home, and 2 other members of staff, William Semple and Joseph Main, in 1981 for abusing 11 boys. The late Ian Paisley, leader of the Democratic Unionist Party, was
accused of being complicit in a cover-up by failing to report his knowledge of McGrath's abuse to the authorities. During the same period, Private Eye magazine reported that high-ranking members of Whitehall and senior officials of the British military were involved in the sexual abuse of boys in Kincora. Although key information about the care home has vanished, which fuels the rumours of a mass cover-up by the Secret Service. Só este pequeno excerto, porque o clipe isto realmente é de 13 minutos. Eu vou ver se deixo pelo menos estes dois no meu site, nem que seja como link, porque a página já começa a custar a carregar devido aos players de YouTube que eu faço em web no HTML. Mas é mesmo assim, quer dizer, o que é que está aqui em jogo? Além de vários serviços secretos de inteligência, incluindo os estrangeiros, como ele próprio disse, a Mossad, que eu continuo a achar que é dos países mais influentes e menos falados, que é Israel, neste planeta, neste mundo geopolítico, neste nojo, neste zionismo, nesta forma de que até o J. Edgar Hoover, quando foi o diretor do FBI mais famoso, porque só usava tapes de chantagem em relação a todo o membro político que tivesse acima dele, aparentemente, com escândalos sexuais que envolviam prostitutas e, mais uma vez, pedofilia, muito antes de nós termos nascido. Sim, a pedofilia é nojenta, pá. Nós, como seres humanos, se tivéssemos um vizinho que tivéssemos só a leve suspeita que ele era um pedófilo, aqui no bairro ficava logo tudo tratado. A gente partia-lhe os cornos, ele tinha que... Agora, porquê que a pedofilia continua a ser tão prevalente? Porque continua a ser praticado exatamente por aquelas pessoas que nos fazem acreditar que o planeta se está a ter mudanças climatéricas, eu tenho que pagar mais uns tostões para eles continuarem a praticar os seus deboches nos seus iates privados, com os seus CEOs, com os seus líderes de forças secretas, com os seus comandantes policiais, com toda a gente que depois mainstream media vem para nós dizer a informação que as tais fontes oficiais são exatamente este tipo de calibre de pessoas. Obviamente que eu estou a generalizar, porque eu sei que o que estou para aqui a dizer é bastante grave para qualquer ser humano que pratique empatia. Qualquer ser humano, ponto final. Se não tens empatia, eu nem sei o que é que eu te possa chamar. Mas é exatamente este o calibre. E isto arrasta-se desde muito antes de nós termos nascido. É assim que o poder é exercido. É através de chantagem e pessoas doentias que realmente procuram o poder. Porque qualquer pessoa normal, até... Eu ouço toda a gente a jogar na raspadinha, que também é um cenário triste, a apostar no Euromilhões e a sonhar o que é que faziam se o ganhassem, mas nunca vi ninguém dizer, se eu tivesse dinheiro a mais, andava para aí a comer putos. Isso é um jogo completamente diferente. Isso é um calibre de pessoas escolhido a dedo, que estão lá nas suas esferas, nas suas bolhas, altamente protegidas por todos os juízes, por todas as forças de serviços secretos, por todas as forças policiais e militares, que continuam a dizer-nos a nós que temos que bombardear aquele país, que temos que apertar o cinto, que temos que fazer tudo e mais alguma coisa, que nunca nos apresentam soluções construtivas. Andamos sempre ou muito mal, ou um bocadinho menos mal, ou muito mal, porque andamos sempre a perpetuar um sistema que nos está a fazer caminhar até a autodestruição. E porquê que isso continua a acontecer? Não é de admirar, com um bando de pedófilos, com um bando de pessoas doentias, com um bando de pessoas gananciosas, com um bando de pessoas corruptas, obviamente que isto só podia ser a verdade. E isto foi a altura que o Cameron teve que dizer, o David Cameron teve que dizer à BBC, desculpem lá, eu é que vos passo o cheque, a BBC é um bocado o equivalente à nossa RTP1 e RTP2, que já estão a tentar vender para meter mais uns tostões ao bolso, porque basicamente já se diluiu em termos de qualidade informativa que possam dar em relação a todos os outros canais que só nos dão é merda, infelizmente, porque a merda são mesmo eles. O James Cameron proibiu qualquer tipo de reportagem em relação a este tópico, porque senão, como cá em Portugal, sacrificámos um Carlos Cruz e pronto, e ficamos por aqui e não vamos falar nisso nunca mais. E qualquer dia o homem ainda escreve um livro que há de ser um best-seller a dar as suas desculpas fajutas do sistema que participou sem implicar ninguém, senão leva um tiro nos cornos como ao Kennedy. Porque uma das ideias do Kennedy em termos de campanha, apesar das alianças que o próprio pai tinha com a máfia por terem feito a fortuna familiar com a lei seca a vender álcool ilegalmente como se fosse o estupefaciente mais perigoso do planeta, levou um tiro nos cornos porque ele próprio queria desfazer assim em 1000 pedaços. Isso é um quote que podem encontrar na net muito facilmente, mas agora vamos passar, porque este clipe é muito interessante, mas é muito comprido. Porque os mídias depois, mesmo sendo proibidos de discutir este tópico, quando alguma coisa veio ao de cima, isto foi mais recente, foi em 2014, se não estou em erro,
isto foi algo que veio ao de cima, e isto não são especulações que alguém anda a inventar, isto é até alguém que se calhar é estagiário num canal de notícias que anda à procura de algum protagonismo de carreira, que e muito inocentemente põe ao de cima, mas teve que ser obviamente bloqueado mais uma vez pelo mesmo personagem. Vamos ouvir então o tipo de calibre, e eu estou mesmo focado na Inglaterra por causa desta notícia da torre, que está a ser mal reportada todos os dias mais uma vez e causa um bocado a revolta nestas redes sociais, que às vezes até têm a sua utilidade, porque pelo menos pessoas como eu e vocês que têm a paciência para me ouvir sabem que pelo menos transparece um pouco mais a verdade ali, nem que às vezes seja numa opinião em relação a apontar o dedo à hipocrisia, do que este coro de Santa Mar de Oeiras noticioso que o mundo sofre em termos de esta é a versão da história, não saiam desta versão da história, isto é a verdade, e mesmo que os pontos não liguem, mesmo que nada faça sentido, é assim, e se tu não respondes certo na escola, porque vêm os novos robôs com este sistema educacional extremamente pobre a serem doutrinados com os livros de história a contar a versão oficial, que não faz mais nada que senão não fazer sentido e dar protecionismo a estas elites que são absolutamente doentias, mas não, eu estou a dizer doentio, então vejam lá porque é que eu digo doentio. Good morning, guys. It is the 22nd of September. It's very early in the morning here in the UK. I've just been watching a bit of BBC Breakfast to catch up on a bit of mainstream news to see what they're reporting or what they're not reporting, as the case is. So I'm going to show you, I'm going to point the camera at my TV and show you what I've just watched. I'm absolutely outraged by it. I think it's despicable for the BBC to censor this information. Now, I'm talking about the Piggate scandal. You've probably heard about it already. David Cameron allegedly putting his private parts in the mouth of a dead pig, which in my book kind of makes him some kind of necrophile bestiality fuckwit. That's our Prime Minister, isn't it? So this is an important story, I think, because it shows what kind of guy is running the country, what his personality is like, where his morals, his ethics lie. It's bloody disgusting. It's fucked up. So the story is, of course, across the whole media, international media. It's right across the world. It's all over social media. The only place that it's not being reported, funnily enough, is on the fucking BBC, which I'll show you right now. And then I'm going to compare it to another report by ITV, which again I've just recorded a few minutes ago. And there's quite a difference. Now remember that this is the corporate media, so anything they do report is sanitised and they're not going to really investigate it too deeply. But in the case of the BBC, it's like a very brief mention and then move on to the Great British Bake Off TV series. What? Just have a look. Okay, so I've got my camera pointed at the TV. I'm going to press play. Now they're going through this morning's papers. Now, pretty much every paper, I think, is reporting on the scandal. And just watch how little attention they give it. This is major news right across the globe. Thank you, Sally. Just on the theme of when dignitaries meet sporting people, this is a picture that's in several of the papers. It's a great picture, this, isn't it? It's Prince William, and he's meeting the Wales forward, Jake Ball, at an official event for Wales in the Rugby World Cup. His capacity, of course, he is, I think it's Vice President of the Welsh Rugby Union, which is why he is sort of supporting Wales when they play against England. So he's in that curious role and a bit of beard envy going on there. Front page of the Daily Telegraph there, and lead story is what we were mentioning with Steph earlier about Volkswagen. They say that millions of British motorists could be driving illegal cars that have been doctored to mask dangerous levels of emissions, and they say after Volkswagen admitted rigging pollutions tests. Samantha Cameron there on her way to London Fashion Week yesterday. Several of the papers this morning, including of course the Daily Mail, they're focusing in on the Prime Minister. More of the revelations from the book
by Lord Ashcroft a number of new allegations, both about ministerial affairs but also some private matters as well. That's the way the Daily Mirror have been writing it up. Front page of The Independent, they're talking about an aftermath of an attack in Kobani earlier this month. Hundreds of... And that's it. That's your lot. That's about as much information the BBC is going to give you about the scandal. Now carry on watching, because they actually spend more time speaking about the Great British Bake Off. Strike, they say, supporting... Pronto, acho que aqui o ponto está feito. É que basicamente pós este escândalo altamente mentiu em relação a uma pessoa que tem realmente a dizer em nome de toda a população inglesa todas as políticas que eles têm que seguir e a transformação social e não se deixem enganar, seja quem for que esteja em poder hoje em dia, como a Theresa May, se eles continuam lá... Eu sempre adorei quando os mídia odeiam algum líder, é porque aquele líder, de certa maneira, é um pouco mais justo do que realmente esta agenda que está a ser propagada. E como viram como exemplo, quer dizer, é o filho da rainha, o William, o filho não, o neto, o William a fazer uma merda qualquer e de repente quando vem aquela notícia tipo, o nosso primeiro-ministro anda a enfiar a pilinha em cabeças de porcos mortos em festas privadas e alguém se chibou disso, isso passa completamente ao lado. Isso não interessa, porque estes pseudo-repórteres que estão aqui a apresentar esta informação, como sabem de onde vem o check-in, como estão a ler de um teleponto, como as opiniões deles não são nada mais longe do que as opiniões pessoais de qualquer indivíduo ser humano que está a olhar para a televisão, vão mesmo de encontro. Isto é o que acontece todos os dias. Isto é o que nós vemos na televisão. Isto é o menu noticioso que nos é apresentado todos os dias. Isto é altamente enganador. Qualquer tópico, qualquer coisa que dê na televisão, como este homem até disse anteriormente, às vezes até vale a pena ver as notícias só para ver o que é que eles não dizem, para ver o que é que realmente interessa, porque o que eles dizem pode ser arriscado imediatamente, mas isso começa não, é a discussão de esplanada, de café, é a discussão social, é a trivialidade, a futilidade, a celebridade, pessoas sem talento, pessoas sem valor, pessoas sem dignidade, pessoas sem honra, pessoas com nada que seja algo que nós atribuamos a qualquer tipo de valor que queríamos ver num líder. É exatamente isso que é comentado e falado, e isso não é jornalismo, isto é como o Trump diz, mais uma vez, fake news. Eu gosto de usar a referência só para mais uma vez pisar o que vocês andam a ver nos mídia, porque independentemente disso tudo, ele foi eleito democraticamente. E isso não concordas com a democracia americana, ainda começa a chover bombas aqui em cima da gente. Isto não é nenhuma defesa, eu não defendo esta gente nenhuma, isto é tudo um nojo, isto é tudo, é só uma questão de derivem, pensem bem, qualquer coisa que vejam na televisão é altamente respeito logo para começar. Uma vez ouvi uma expressão de um americano, não me lembro quem, que se a televisão fosse uma pessoa, vocês não a deixavam entrar na vossa casa, porque é um mentiroso, quanto mais pô-la no quarto dos vossos filhos. E isso é exatamente verdade, porque muitos pais, tipo, para terem tempo de continuar a viver a sua vida, porque se calhar tiveram um ser humano como nós, quando somos adultos falam assim como eu, muito prematuramente, põem-nos num quarto fechado em vez de poderem ir para a rua brincar e curtirem, interagir e sociabilizar e aumentar o seu sistema imunitário. Vocês acham que eu quando era puto e arranhava um joelho vinha a correr para casa a chorar? Eu continuava, era na brincadeira, a gente andava aí feitos malucos a jogar à bola e a jogar Spectrum, e o Spectrum felizmente demorava tanto tempo a carregar um jogo e o transformador aquecia tão depressa que lá íamos nós para a rua a brincar à apanhada e às escondidas e à bola. E havia todas as cores, e havia mulheres, e havia tudo, e agora que eu sou um adulto, que tenho o meu sistema imunitário no sítio, felizmente saúde não me falta, apesar de, pronto, às vezes parece que ando a ir para o tocar lá a fumar demais e a comer sal demais na minha comida, porque sabe-me bem, comer para mim também é um prazer, mas depois acabo por ver, como eu gosto muito de dizer, é putos miúpes aos 8 anos, porque agarraram-se a um telemóvel antes do seu próprio crânio estar formado, a levar com aquele mini micro-ondas junto à testa, porque a mãe não tem paciência para aturar o puto, porque não devia ter feito na altura que o fez, com o homem errado, porque segundo a MTV é este tipo de homem que está na moda, muito generalistamente falando. Depois aos 9 anos são diabéticos. E depois tenho, com os meus 39 anos, que ia trabalhar todos os dias, descontar uma fatia do meu salário brutal dentro de uma economia bastante fraca,
para sustentar esta gente que acredita piamente nestes gajos e ainda se chateiam comigo sem ter nenhum tipo de valor ou contributo social em troca, porque eu até sou daquelas pessoas que fica doente se fica desempregado, mas felizmente quando arranjo um trabalho acaba por ser um emprego e trabalho, eu já estou no meu trabalho, não vos vou dizer qual é, mas há mais de 9 anos a caminhar para a 10ª a passos largos e acreditem que faço tão parte daquilo que a pior coisa que podia acontecer até dentro do meu patronato era eu deixar de ir todos os dias, por alguma razão de saúde, porque eu até doente vou trabalhar. E há pessoas que quando têm uma unha encravada tiram logo uma semana de baixa, por assim dizer, não é? Isto é o que anda a acontecer, isto é o calibre de pessoas que andam a imitar as elites que acham que a realidade que existe à nossa volta é exatamente isto que tem que ser vivido, que eu continuo a achar que é errado, e até podem achar que é uma ideia antiquada dentro dos parâmetros de hoje em dia, mas como eu sempre achei, nós estamos a andar um bocado para trás e estou pronto para discutir com qualquer pessoa que ache o contrário, argumentativamente forte, factualmente informado, o porquê que eu acho que sou como sou, porque ao fim e ao cabo eu até estou sempre à volta das novas tecnologias, eu arranjo-te a ti o teu computador ou flash a ROM ao teu telemóvel para desbloquear funções que tu não tens acesso, depois vens-me tu a mim dizer que eu ando a usar as coisas mal, devem estar a gozar comigo, com certeza. E é neste o ponto que estamos, e este exemplo da Grenfell Tower é mais um exemplo flagrante em que os mídias exploram mais uma vez o sofrimento humano e factualmente enganados, e ainda exploram o tal factualmente enganados, porque mais uma vez estão a ser informados por aquelas pessoas que têm tantos esqueletos dentro do armário que têm que jogar o jogo e os mídias a um braço direito, obviamente. E agora só tipo em jeito de homenagem vou-vos deixar com este último clipe, que é um bocado mais curto, da própria BBC, mais uma vez, os mainstream media, quando são tão ávidos. Às vezes a melhor fase em que se pode capturar a informação mais genuína é quando o script ainda não foi difundido a toda a gente e o próprio repórter, que não deve passar de um estagiário ou da equipa, sem querer até dar factos, mas isto tem mais a ver também com aquelas implicações daquelas torres que caíram muito, enfim, que desafiaram a física num só dia, mas em jeito de homenagem vamos ouvir a história como começou e depois pensem vocês na história como ela vai. Today is the 14th of June, 2:00 a.m. I woke up by the siren noise. It was my son that woke me up. I'd say it was supposed to be about 20 past 1. And where were you? 17th floor. 17th floor. Just grabbed them, we just ran down the stairs. It took us a good solid maybe 4 minutes to get out. Just as I was entering the ground floor, the fire brigade was coming up. It was very fast, very quick. Cannot imagine that, so fast. I looked down, it was literally fire just from the left side. I couldn't even see it, but every minute it was getting worse and worse. It was like going around the building fully, like as a circle, and now it's just so bad. People still in their buildings. After an hour or two, I see them helpless. What floor are you on? Huh? 7, yeah? And I said to her, they're coming for you, they're coming to get you. I don't know if they did. Comes in waves. It's the people screaming. That's the worst thing because we heard them screaming. People on the ground were calling out to them, asking them what floor they were on. Exactly. There were still people on the 10th and 11th floors, and where they were actually using the fire hoses, and you saw people waving from their windows, and a woman was screaming that she had her child there, but there was nothing anyone could do. We were on the ground, just not knowing what you can do about it. I've got my friend there already. She's out, but her brother and wife and children still there. We don't know if they're safe or not. The one image which sticks in my mind was seeing a family waving what appeared to be a towel for around an hour, and there was a helicopter coming about 400 meters from their window and then turning around. And for me, the thing that I took from this was how agonizing must that have been for that family when they were, we watched them stop moving from the street.
this was one of my main concerns about living in the tower block. On Saturday, we did have the fire brigade team come around and speak to people in their houses. Alarms to make sure they're working. Just this Saturday. Just this Saturday. Seriously? Yeah. And they told us the protocol was to close your door because the fire door will withstand the heat for a duration of time. But I think what's happened is they're not understanding that this fire has spread all around the building. So that is wrong information for that building and the material in that building. Because if you're staying in your house, you could still be trapped. So if you'd stayed? Yeah. If I listen to the advice given to me by the fire brigade and also by the TMO management team, we could be dead. You got family who were on the 18th floor? Yeah. And you spoke to them last night? Yeah. And they were saying what? Smoke. It can't get out because of smoke. So I suspect, I don't know what I would if I was him, he just stayed in the room, hoping that the fire brigade would get up there. Because that's what they're told to do, isn't it? They're told to stay in the fire. Yeah. So we would have stayed in there, waited and followed the instructions. There's nothing else you can do from the 18th floor, so we can't fly. It's me like another older brother. He's always made sure I'm not in trouble. He's always looking after me. And what's the latest on him? Apparently it's been confirmed he's passed, and it's just over the chemicals from the building in the hospital. I just don't know what to think, man. The minute that building just went up so fast. How? Why? It's a lot of questions to be asked. Ora, e o que nós ouvimos aqui neste exemplo é exatamente isso, e neste aspecto eu tenho que dizer aqui como comentário pessoal que sempre achei que as forças de combate a incêndios, bombeiros, seja o que for, mesmo vivendo abaixo daquela estratosfera de agentes de autoridade em que têm que respeitar as ordens, o que é que nós ouvimos neste clipe? Os bombeiros estavam mal informados, dito por uma testemunha em relação ao conteúdo químico que o edifício tinha para propagar as chamas rápido demais e vitimizar tanta gente, porque isso até são ordens que vêm dentro das forças de bombeiros que, coitados, até por melhores intenções que tenham, porque o trabalho deles é combater o fogo, têm que sempre estar debaixo da alçada destes tais agentes de autoridade acima da esfera deles, que são os tais que aparentemente são comandados por alguém que anda a enfiar a pilinha dentro da cabeça de porcos. E nós ouvimos os testemunhos de quem? Os testemunhos de pessoas que ouviram, até da parte dos bombeiros, que eu não os quero criticar de maneira nenhuma, porque eu sei que são condicionados e vivem compartimentalizados dentro da forma como têm que se sacrificar eles próprios para salvar vidas humanas. Os testemunhos que nós ouvimos são os testemunhos que basicamente disseram que eu estou-me marimbando para o que me estão a dizer, este prédio está a arder e eu vou-me pôr daqui para fora rápido. E toda a gente, tal como quando houve um impacto na torre número 2, que foi o primeiro, e a torre número 1 começou a evacuar, e os próprios altifalantes no edifício disseram, está tudo bem, voltem aos seus postos de trabalho. Ouviram um apelo à autoridade em relação a alguém que é um corporativista que só podia vir a dar um bom político, foram as tais vítimas que ficaram presas dentro do edifício quando entrou em colapso. O apelo à autoridade, nós acharmos às vezes aquele dilema entre nós, entre confiar na autoridade ou tipo, isto está quente mais para mim, vamos já pôr a andar. É a diferença entre a vida e a morte, porque nós estamos a ser enganados, estamos a ser manipulados, estamos a ser levados a um ponto que mesmo dentro de um apartamento em chamas, e se alguém nos diz através de um altifalante, não, fica aí que a gente já te vai safar, mesmo que essas pessoas que sejam iguais a nós, que são voluntários até no caso português, estejam mal informados, porque mais uma vez, porque é que eles estão mal informados? Porque os agentes acima deles, porque os mídia, porque esta sociedade nos anda a convencer que tudo vai correr bem se continuarmos a jogar este jogo. Os sobreviventes foram as pessoas que disseram, tipo, de certa maneira, fuck that, I'm going out. E olha, e cá estavam eles, com as suas perguntas, a sobreviver, a testemunhar eventos horríveis, porque houve aqui exatamente aquele exemplo em que quando tudo se conjuga num só fator de sobrevivência humana, as pessoas que acreditam no que dá na televisão e acreditam nos políticos e acreditam no comandante da esquadra e acreditam nos juízes e nos advogados e nesta gente doentia, acabam por pagar com a sua própria vida o erro de terem ido contra os seus próprios instintos como seres humanos, pá. E é uma pena a gente ter chegado a este ponto, e os próprios mídia, que são altamente responsáveis nesta equação toda, porque são um braço direito informativo em relação a toda esta gente que até mete nojo mesmo,
acabaram por pagar com a sua própria vida à estupidez. Por isso é que, olhem, não sei o que é que eu vos possa dizer, não sei se quem sou insano sou eu por estar a apontar isto, ou o dedo a estas coisas que eu vejo dentro da minha perspectiva, e espero que nem alguém que me esteja a ouvir ou alguma vez tenha que passar por esta situação, mas eu sei perfeitamente, no mínimo, que se alguém apreciar minimamente o que eu ando para aqui a dizer, sabe que se um dia estiver numa situação dessas, vai ter a furtividade testicular para agir sozinho, não vai dar ouvidos a ninguém e vai tentar sobreviver, porque é isso que nós seres humanos fazemos. Sejam antes de Cristo, sejam em 2017, sejam quando quiserem. Isto é que é... A pior coisa que a gente às vezes pode fazer é ligar a televisão, acreditar no que dizem, e as pessoas que não querem o nosso bem, nós seguirmos o conselho delas, porque isso vai-nos custar a vida. E está-nos a custar a vida em vários aspectos e fatores, e até decisões pessoais que somos obrigados a tomar devido a esta manipulação social que existe. E tudo podia ser bem mais simples se nós simplesmente usássemos o nosso bom senso, perguntássemos à pessoa ao lado, por mais diluída que ela esteja, nem que fosse como uma forma de confirmação do quanto tu estás certo. No mínimo, o que nós todos podemos fazer é: ainda estou vivo, ainda estou ciente, percebo o que é que se passa e não estou aqui para ser mentido a nível corporativo, porque eu nunca vi nenhum CEO no seu jato privado a vir-me bater à porta e dizer: queres vir almoçar comigo? Não, ele ainda olha para o meu almoço e diz: este almoço teve tanta qualidade que se eu tomasse conta desta empresa esmifrava-te mais e dava-te menos, porque esse é o meu trabalho. Eu detesto essa gente, e nós nesta sociedade estamos programados a vanglorizar esta gente que mete nojo. E isto, como este exemplo real que aconteceu agora mesmo, é um exemplo disso tudo. E para a semana há de haver outro, e há de haver outro, e há de haver outro, e vamos lá ver quando é que vem o 25 de Abril a nível global, porque isto já chegou a um ponto que para mim é tão óbvio que eu não sei o que é que vos possa dizer. A solução para mim mais fácil era sempre passarem-me um atestado de insanidade, mas como ninguém tem uma resposta que me encha as medidas em relação às respostas que eu já encontrei para mim próprio e partilho com vocês, e garanto-vos que eu não estou certo, eu estou só a percorrer este caminho chamado a existência, e estou a ver este mundo a descambar, e lembro-me perfeitamente de um Portugal que era tão bem mais puro, em que podias deixar a porta aberta e podias ir para a rua nos fatos de banho que eram cuecas, e podias brincar, e podias fazer, e podias acontecer, e ninguém fazia mal a ninguém, porque nada passava por estes excessos que toda a gente hoje toma como liberdade, porque imitam estas elites que em nome da liberdade fazem as maiores atrocidades ao planeta. É isto que me faz a impressão, este é o motivo do meu podcast de hoje, e é assim: paz para todos, pensem por vocês, tudo bom para todos. Espero que me tenha feito compreender de uma forma abstrata em relação ao que eu estou a tentar transmitir, mas uma coisa eu posso-vos garantir: é simplesmente, nós somos, não interessa lá qual é o teu modelo de smartphone que tenhas no bolso, isso não faz-te um ser humano melhor, isso é uma desculpa para ti próprio. Pensa com a tua cabeça. E quanto mais te dizem para acreditares numa coisa, desconfia, ser cético. Ser cético, porque ninguém que anda a tentar ganhar uma percentagem da tua fatia do teu cheque, tanto custa a ganhar para sustentar uma família que está cada vez mais em risco de não ter futuro. Ser cético, questiona-te e aprenda a dizer não. Não, não, apaixona-te pela palavra não. Esta gente começa logo a baixar o preço assim que tu começas a dizer que não. Mas também não te ponhas a dizer que não quando algum irmão como eu está a tentar transmitir algo mais que de repente a tua dissidência cognitiva não seja útil, porque tu já foste abaixo demais para te voltares ao de cima. Redime-te. E eu não estou a dizer que sou perfeito nem nada disso. A minha vida corre tão mal como a vida do próximo. Só que eu acho que nós coletivamente conseguimos fazer disto um sítio melhor, e era escusado testemunharmos na televisão em prol do entretenimento pessoas a morrer porque tiveram o apelo à autoridade, que é exatamente o que nós estamos a fazer quando estamos a olhar para a televisão. Não. Paz para todos, paz no mundo, bom senso. Vamos voltar a ser humanos outra vez. Até à próxima.